Você deve estar se perguntando, o que Shingeki no Kyojin, Aku no Hana e Doubutsu no Kuni têm em comum? Exatamente, todos eles começaram no mesmo dia, 9 de setembro de 2009, na estreia da Besatsu Shonen Magazine. Eu sou o Júnior e no ponto de partida de hoje, voltamos às suas primeiras páginas para entender como cada uma dessas histórias se apresentou ao mundo. E neste podcast eu não estou sozinho, pois estou com meu parceiro Hobbes. Copiei, gente, falar de uma das revistas mais importantes que a gente tem no Japão atualmente, né? Atualmente, em geral, né? A Besatsu, porque daqui surgiu um dos mangás mais vendidos da história, que surgiu uma obra que estourou muito a bolha. Por causa de Shingeki, muita gente entrou, né, no mundo dos animes e mangás, e tem as outras duas obras que estão aí, né? Que é só pra quem gosta de mangás e animes que consome, tá ligado? Porque quando você for indicar Konohama e Dobutsu Kuni pra quem nunca consumiu, vai achar estranho, né? Mas vamos desenrolar ao longo do podcast. Exatamente. Estou aqui também com o Trox. E hoje a gente vai falar de um mangá que é ruim desde o começo, um que é bizarro e um que eu achei muito bom. E, por fim, estou junto do Igaraki. Salve, salve, piazada. Vamos comentar aí de um grande clássico, né? Shingeki no Kyojin, que abalou o mundo aí. E todos os mangás que a Konohana tem o seu impacto ali, um mangá meio bizarro, que todo mundo acha meio esquisito, né? Principalmente com a adaptação em anime. Doubutsu no Kuni, que eu confesso que eu não sabia da existência até esse momento, e eu achei absurdo o primeiro capítulo. Então, vamos que vamos. Aí sim. Bem, e como já foi falado aqui na introdução, nós vamos falar da estreia da Besatsu Shonen Magazine, que é uma revista mensal da Kodansha, que foi estreada em 9 de setembro de 2009. Ah, por que vocês estão fazendo um podcast com essa temática? Porque assim, no ponto de partida, a gente fala de primeiros capítulos de mangás, mas a gente fala como se tudo tivesse lançado ao mesmo tempo, né? E por muitas vezes tem diferença de décadas entre os mangás, né? Vide, por exemplo, o episódio que a gente falou de Rave Master e Eden Zero, sabe? Quase 2 décadas de diferença, né? Na verdade são sempre, mesmo tendo diferença de tempo, são sempre mangás que se correlacionam. E o de hoje é interessante porque eles se correlacionam de um jeito que vários outros não, porque eles saíram no mesmo dia, na estreia da revista, né? É meio único, assim, fazendo desse jeito. Exatamente. E tem também que o episódio do ponto de partida que faz mais sentido seria esse. Porque é totalmente possível alguém estar lá no Japão, ter passado na banca, ter passado na loja de quadrinhos e ter comprado essa revista da Kodansha e ter lido exatamente esses mangás nessa ordem, sabe? Então, o ponto de partida, a primeira impressão da pessoa pode ter sido exatamente a essa, com diferenças de minutos, sabe? Uhum. Então, isso é uma temática interessante que também é meio difícil da gente repetir, porque tem tanta revista que É a estreia começou da não... Shonen Jump. É, tipo, não é clássico a estreia da Shonen Jump, sabe? Os primeiros mangás da Shonen Jump, dos Sim, dois, ninguém vai sei lá. conhecer. Ninguém vai saber, mas em comparação, esses aqui a gente vai saber porque teve várias outras coisas que não deram sucesso, mas por sorte esses 3 mangás aqui a gente vai conseguir comentar, né? E vamos nessa, né? Com a obra mais famosa dessas daqui, que é o Shingeki no Kyojin, mangá que se passa numa Idade Média catastrófica, com titãs aparecendo, muralhas, segredos e muito mais, né? E, né, Shingeki no Kyojin acabou sendo um fenômeno por décadas. Basicamente, a existência dele do anime e do mangá durou muito tempo e é um clássico, querendo ou não, Shingeki no Kyojin é um clássico. Esse mangá feito pelo Hajime Isayama. E a gente faz uma brincadeira aqui dizendo que a Shonen Jump, vulgo Shueisha, ainda bem que não teve publicação desse mangá, porque, né, uma das coisas que conta dos bastidores é que Isayama ele enviou o trabalho dele de Shingeki pra Shonen Jump e a Shonen Jump acabou recusando. Assim, a gente brinca que isso foi a melhor coisa que aconteceu pra Shueisha, vide que Shingeki ficou horrível. Mas assim, isso é a melhor coisa que aconteceu pro Isayama, porque esse mangá ia ser cancelado muito rápido. E não só na Shonen Jump, acho que até na Magazine Semanal, em outras revistas seria cancelado. Tem que ter um editor com muito pulso firme para aceitar essa história, porque óbvio que o que chamou a atenção de Shingeki para muita gente acaba sendo a ideia da construção do mundo, essa coisa dos titãs, ou uma Idade Média catastrófica.
um mundo que acaba sendo muito claustrofóbico e deles tentando arranjar liberdade, tentar derrotar os titãs, etc. Mas assim, eu só tô falando de roteiro porque a gente tem que levar em conta que isso é um mangá mensal e a arte do Isayama é horrível. E o que é mais inacreditável ainda. É horrível. Levando em consideração que é um mangá mensal, que em teoria é para ter uma arte melhor, já que o Caba vai ter mais tempo e menos páginas em comparação a uma serialização semanal. E a arte do Isayama não é boa. Então, cara, parabéns pro editor, porque assim, parabéns pro editor, pulso firme por fazer e apostar nessa série e que ele tava certo mesmo. Sim, primeiro que eu não sei se ele tava certo, eu tenho minhas dúvidas. Segundo, que assim, tipo, o traço, nem é o que me incomoda mais, assim, é feinho e tal, meio amador, assim, mas é que a quadrinização é muito pior, assim, tipo, se fosse esse traço com uma quadrinização decente, mano, tem uns quadros aí nesse começo que tem uma cara de um personagem, aí tem um quadro que corta e a cara dele continua no outro quadro, tipo, que? Tipo, um negócio que não faz sentido, tá ligado? E uma coisa também que fica horrível, cara, a leitura desse primeiro de quadrinho de Shingeki não é fluida, cara. Ele não sabe compor muito bem os quadros e nem os balões, cara. É muito estranho ler Shingeki, esse primeiro capítulo de Shingeki, cara. Desses 3 que eu li foi o que eu mais demorei, assim, pra ler. Tipo, não acabava nunca. Era um monte de coisa. E o texto é, tipo assim, ele quer explicar o mundo, apresentar o conceito, mas assim, ele é aquele negócio meio que tem que explicar e o pessoal começa a falar. Começa a falar. Esse primeiro capítulo de Shingeki, ele é muito expositivo. Ele não é nem um pouquinho natural. Tem toda vez o pessoal fala muito, tipo de eu quero visitar tal lugar porque por causa disso, tá ligado? Não é nem, aí, fazendo isso, a leitura não fica pouco fluido, cara. E nem as ideias que o Isayama, esse primeiro capítulo tem ideias legais, tipo do Titã Colossal aparecendo, tá ligado? Aquele quadro duplo do Titã Colossal segurando a muralha, pô, eu achei muito legal aquele quadro. Você fica, pô, como assim? Aquela última página dos Titãs vindo, fala. Você fica com medo, você fica interessado, mas como você vai ficar interessado com um primeiro capítulo assim tão feio e tão mal produzido, sabe? Uhum. E também outro aspecto em relação a gente reclamar do texto do Isayama. Macho, eu não lembrava disso lendo o primeiro capítulo, mas assim, ele é muito trevoso, né? Pseudo demais esse primeiro capítulo também, dele querer criticar a sociedade, mas a gente tem que sair daqui, porque vocês estão tudo alienados, a gente tem que saber o que tem além da muralha, gente. Vixe Maria. Cara, também uma coisa que eu não lembrava é que nesse primeiro capítulo ele bota muitas insinuações de coisas que estão pra acontecer. Tipo, coisas que podem ou não acontecer, né? Sim. Por exemplo, a tropa de exploração tá indo matar um gigante, aí o Eren acorda no mesmo momento. Aí tipo, ele fala, eu tive um sonho muito longo, mais longo que eu pensava, tá ligado? Tipo, é isso, aí depois corta pra uma página aparecendo 8h45, tá ligado? Tipo, muitas coisas pra tentar trazer alguma coisa, né? Sim, esse primeiro porque o próprio Isayama fala que ele planejou Shingeki inteiro. Quando ele começou a Shingeki, ele já tinha o final dele. Assim, ele planejou o começo e o fim, aí ele foi planejando depois ao longo do que a obra foi feita. Mas só que ao longo da obra foi muito mal feito. Mas a gente não vai falar disso, né? A gente fala em outro momento, né? Mas aqui foi mais tipo foreshadowing de igual One Piece, tá ligado? Que ele foi tacando pra ele falar, eu tenho essas coisas e ao longo da obra eu vou reintroduzir esses conceitos que ele fala e vou desenvolver esses conceitos que ele colocou aqui nesse primeiro capítulo, sabe? Então, tipo assim, tem isso, mas eu acho que é muito mais ele. Cara, eu quero. Tipo, ele não sabe ainda o caminho que vai seguir até lá. Mas vou botar assim um monte de pista, porque eu tenho, sei lá, ele tem na cabeça dele o último quadro, ou sei lá, a última frase da história, tá ligado? Mas ele parece jogar um monte de gancho, assim, de que ele nem sabe como concluir, assim, tipo, como desenvolver. Ele parece que foi fazendo na hora. E, tipo, ele só botou uma promessa, tá ligado? Ele foi tentar puxar algum gancho de promessa pra essa história. Parece muito isso. Eu acho que o Isayama deve ter uma boa lábia, viu? Não querendo dizer que ele não mereça o sucesso que ele teve, mas eu digo assim, que macho, esse mangá, pelo menos esse começo, assim, esse mangá, ele acabou se sustentando muito pela ideia de ter uma promessa. Sim. Eu não digo só a promessa tem também a promessa do porão, né, mas eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo a promessa de esse cara vai querer explorar essa história que envolve titãs no mundo medieval, e cara, aparentemente vai ser uma história pesada, e eu quero ver o que ele vai querer fazer com esse mundo, sabe? Então,
o Shingeki acaba sendo um mangá muito preso à promessa que ele tenta fazer, que ele acaba fazendo e executando, e nós, como diversas outras pessoas, acabaram indo junto nessa promessa. Sim. Então, assim, eu dou um bom crédito pro Isayama, porque parte do que a gente gostou de Shingeki, ou pelo menos teve curiosidade de Shingeki, já tá desde o começo, sabe? Sim, sim. Ele consegue criar um mistério interessante. Se você... É. Porque, assim, é interessante. É tipo assim, é um conceito legal, assim. Tem muralha. Tipo, desde o começo também você já meio que sabe que como é que derrota os titãs. Tem essa galera que vai atrás deles e tal. Tem toda uma construção de mundo que, assim, eu acho mal feita no começo, assim, né? Tipo, mas o mundo em si, mesmo a explicação dele sendo meio qualquer coisa, o mundo é interessante. Você fica meio que instigado, né? Pra saber mais. Uhum. E até que ele tem um senso de criação de suspense bom até. Que ele até, tipo, ele faz o primeiro capítulo todo pra chegar no momento do gigante, né? E meio que dá certo, né? Porque você, apesar de, sim, não ser a coisa mais bem executada de todos os tempos, você quer continuar a ler, porque apareceu o gigante, o que vai acontecer, tá ligado? Então ele tem um senso bom de criar suspense até. Isso é interessante. Eu não acho que ele tem um senso bom de criar tipo assim, de construir até lá, mas o final ele conseguiu, tipo assim, eu não acho que ele construiu bem no meio, mas no último momento ele meteu um gancho bom. Sim. Não que ele construiu até esse gancho, mas ele conseguiu botar um gancho que tu fica, caraca, chegou o Titã que a gente tanto falava e tá invadindo, destruindo tudo, e agora? Sim, sim. Exato. Assim, se eu nunca tivesse consumido Shingeki, cara, eu ficaria interessado por ler, mas obviamente que eu ia pelo anime, né? Porque o anime é muito mais fácil. Visualmente o anime é muito mais bonito, tá? Shingeki é uma das únicas obras que tem que o anime é muito melhor que o mangá, tá ligado? Porque o anime é muito mais bonito, se né? não fosse pelo anime, não ia ser tipo, não ia ter o sucesso nem perto, assim, tipo, que foi um marco e tal, e muita gente começou a ler, mas por causa do anime, assim, se não tivesse o anime do jeito que é, assim, que ele foi muito bem produzido na época, né? Só acrescentando outra coisa também, que a gente tá reclamando da arte, eu tô reclamando mais da arte, sabendo também que, assim, o Isayama não melhorou muito, né? Não. Porque, assim, óbvio que é o primeiro trabalho do cara, ele pode estar bem cru, ele pode estar ainda aprendendo a como desenhar, etc. Mas, assim, as minhas críticas vêm a mais levando em conta que esse mangá durou quase 15 anos, numa revista Caralho. mensal, e não tem mudanças muito grandes de arte, assim. Então... Não tem. Quando eu li Shingeki pela primeira vez, dos 15 anos, dá pra contar 15 quadros duplos bonitos. Tipo, duplos bem feitos, polidos, tá ligado? Não tem, cara. Mano, a quadrinização do Isayama não melhora, cara. O que eu odeio em Shingeki no mangá em si é a quadrinização, cara. Ele faz uma quadrinização toda torta. Aí eu pergunto, cadê o editor nessa hora, cara? Mano, o maluco ficou 15 anos fazendo o mesmo mangá, ele não teve evolução. Evolução ele teve, mas continuou com os mesmos problemas do começo, tá ligado? Isso que eu não entendo de. Cadê o editor nesse momento, cara? E sabe uma coisa que eu acho ruim também, já no começo, assim, que é ruim, assim, no geral? É os personagens, assim. Esse primeiro capítulo é, tipo, caraca, apresentação de personagem terrível, tipo, do trio principal, né? Que sempre tem que ter um trio, né? Uma coisa assim. Os diálogos eu acho muito engraçado, mano. Porque Caralho, é muito ruim, mano. tipo, é um grande texto pra explicar toda a motivação do personagem. E não é natural, tá ligado? É um bagulho claramente expositivo, assim. Tipo, o personagem tá falando o que ele sente, o que ele quer fazer pela vida dele toda, tá ligado? Tipo, Não, os personagens de Shingeki, tipo, não só. Claro, nesse começo tem, mas obviamente tem. Eles são um pouquinho mais explorados depois, mas assim, todos os personagens de Shingeki parecem que são NPC, que, tipo, você chega lá e eles falam aquilo. Tipo, parece isso, tá ligado? Já tem a frase pronta desde o começo, já. Não tem muito. Eu acho que o único um pouquinho melhor mais pra frente é o. Como é que é o nome dele? O louro lá, porra? O Erwin. O Armin. Merda. Não, o Ah, Erwin. tá. Outro personagem. Tipo, ele é. O Armin, acho que dos três é o melhor, assim, um pouquinho, né? Acho que ele é um dos melhores. Cara, Shingeki. Shingeki é delírio coletivo, rapaziada. Não tem Mano, jeito. Shingeki eu já passei por aquela fase de ser, tipo, defensor assíduo de Shingeki. Fala mal de Shingeki, eu vou te xingar. Aí chegou uma hora que eu nem ligo mais pra Shingeki. Hoje em dia eu sou do povo que odeia Shingeki, tá ligado? Então você falou mal? Opa, falou mal também. Falou bem, eu não concordo, tá ligado? Não vou te xingar só, mas eu já passei por esse lado de odiar Shingeki agora. Cara, eu acho Shingeki, assim, perfeitamente ok ter feito sucesso com a galera de 15 anos, assim, porque ele parece mó. Nossa, olha esse mundo, a galera morre, não sei o quê. Tipo, se você não tá muito acostumado a ver uma coisa assim, você vê isso. Porque eu adorava na época. Eu achava, porra, foda. É que assim, o Shingeki, ele é muito enredo.
tu quer saber o que tá acontecendo mais do que qualquer outra coisa do mundo. Sim. Que tu saber, o que o personagem tá achando disso? Não quero saber, eu só quero ver os cabas voando, matando titãs, sabe? Uhum. Não, e aquele OVA do Levi, que tem um mangá, né? Spin-off, mó foda, a história dele triste, tipo. É tipo esse tipo de coisa, tá ligado? Shingeki é muito assim, mano. Não dá. Tipo, depois de um certo tempo de você ver algumas outras coisas, sei lá, você tem um pouquinho mais de contato com alguma outra coisa, sem ser isso, tu já, sei lá, já deixa Shingeki meio pra lá, assim, sei lá. Eu não consigo ver isso. Cara, é que eu mantenho uma imagem muito boa do anime até hoje. Eu acredito que o anime seja muito bom até hoje, sabe? Mesmo que, obviamente, ele não vai ser a masterpiece que é, né? Mas o anime primeiro anime, primeira temporada, eu acredito que ela seja muito boa ainda. Eu não vou rever nunca na minha vida pra ver. Não, assim, eu tenho que, pela última vez da minha vida, reconsumir Shingeki, tá ligado? Mas eu tenho uma preguiça, mas... Não tenho não, mano. Tá livre disso. Não, mas é aquilo, Shingeki às vezes ainda tem umas cenas boas, tá ligado? Mas foda é o resto. Tipo, dá pra contar, tipo, no dedo quantas cenas boas Shingeki tem, sabe? Maldito Isayama que não sabe o que tava fazendo, cara. Cadê o editor, mano? Eu falo, a maior decepção da minha vida é Shingeki, cara. Shingeki me decepcionou de um jeito que eu fico triste até hoje, cara. Shingeki é isso aí, né? É isso aí, né, cara? Não leiam Shingeki, é isso. Não leio, mano. É muito ruim. Mas um dia pode ter podcast, hein? Eu falo pro Matos, quer ver? O Shingeki vai dar view, mas Matos, eu não quero. Mas ninguém tem que sofrer tanto, mano. Mas sofrer às vezes é bom, pô. Tem outras coisas que vão dar view também. Mas será que a Konohana vai dar view? Vixe, Maria. Caraca. A Konohana, que é um mangá que fala de chantagem de um adolescente pervertido com uma menina feito pelo Oshimi Shuzo. E é importante mencionar que o Oshimi já tinha feito muito mangá pra Kodansha, só que esse é o primeiro mangá que torou a bolha do Oshimi, porque assim, ele já tinha uma carreira longa, já tinha 10 anos de carreira, mais ou menos, porém, só a partir do Akunohana que vê as coisas que a maioria das pessoas gostam dele, que inclui Saide Mari, Tinoadachi, Happiness, Okaeri Alice, etc, etc. Então aqui, se Shingeki era a estreia do autor, esse é o estouro do autor do Oshimi, né? E, cara, assim, um primeiro capítulo de introdução que não mostra muita coisa, mas tu consegue entender o que ele tá querendo trazer pra história, que é uma desgraça atrás de desgraça, né? Cara, eu vou te falar, eu gostei muito desse aí. Pra mim é de longe o melhor. Eu vou ler esse mangá, agora eu fiquei com vontade. Não, assim, o traço do Oshimi, eu acho meio. Esse traço do Konohana eu acho meio fofo, tá ligado? Esse personagem assim bonitinho, com É realista, né? É realista, mas tipo, falar aquele traço genérico de anime, tipo, traço do personagem tudo redondo. Pô, eu achei muito bonito. É redondinho, só que você vai ver, tipo, pô, ela chama o professor de merda assim, tipo, de graça. Você pensa, no Japão assim, fala, mano, o que tá acontecendo nesse mangá? E depois mostra ele pegando a roupa de colegial da mina que ele gosta, tá ligado? Você fala, cara, que é isso, velho? Cara, é interessante porque, assim, apesar de ter um negócio meio grosso, assim, né? Tipo, a garota xingando o professor, ele pega a roupa de ginástica da garota que ele gosta, tipo, de um jeito meio... Não é sem querer, né? É foda falar que é sem querer, mas, tipo assim, ele meio que se arrepende instantaneamente, sabe? Ele fala, fiz merda. Tipo, na hora ele já fala que fez merda, assim. Um negócio meio... Fez por impulso, sabe? Não justificando, né? Obviamente. Mas tem essa vibe de que, tipo, o personagem tá meio que no desespero. O Akunohana também, ele tem uma vibe meio pessoal, que é uma história que, tipo, aconteceu com o Oshimi, sabe? Que o personagem, ele é a personificação do Oshimi, principalmente como ele trata o livro dele, né? Como ele trata ele ser uma pessoa culta por ele ler, né? Pra ele, tipo, mano, tô lendo Baudelaire aqui, e, tipo, aí tem um rodapé no final do primeiro capítulo do volume, que ele fala, pô, eu não entendi nada, eu não entendia nada dos volumes, dos poemas, mas eu achava insano e eu gostava de me gabar por causa disso. Mas adolescente é assim normal, mas... Não, sim. Se o Oshimi for assim, igual se ele for assim como protagonista, caramba, eu teria medo do Oshimi na adolescência, né, cara? Você roubar a roupa da sua melhor amiga, da amiga, né? Da mina que ele gosta, né? É, meu Deus do céu. Nossa, foda, cara. Assim, tipo, apesar disso, o mangá, ele traz umas coisas que eu achei interessante, assim. Quando ele tá voltando pra casa, ele olha meio que a cidade meio que decadência, sabe? Tipo, eu não sei pra onde vai, se isso é uma temática da história, mas meio que mostra o lugar enferrujado, sabe? Umas coisas assim, de passagem de tempo, de que como eu acho que essa cidade vai ser parece algo importante pra história. Eu não li, eu não sei o que acontece, mas me dá essa sensação, assim, não sei qual é o tema da parada, mas parece ter isso. Eu achei interessante, assim, é um gancho pequeno que ficou de detalhe, assim, um diálogo, uma linha, um quadro, que
que eu gostei, assim. Tipo, dá pra ver que tem coisa nessa história. Não sei pra onde vai isso, mas eu fiquei muito intrigado pra saber. É que aparenta ser aquele tipo de história que é uma situação que não tem como voltar atrás mais, sabe? Que é o caos vai instaurando e vai passando para mais pessoas até que culmina na cidade, entre aspas, sabe? Pode O ser. universo acaba se expandindo mais do que as 3 pessoas que estão envolvidas nisso, sabe? Uhum. Eu acho que esse primeiro capítulo também faz uma boa introdução dos temas, apesar de não ser muito óbvio no começo, mas Uhum. ele meio que introduz tudo que o mangá é sobre, né, nesse primeiro capítulo, só que não deixa muito óbvio. Ele só vai se passando pra depois que você vai começando a ler, assim. Eu acho isso bem sagaz, assim, é bem sutil mesmo. Não, e diferente do mangá anterior que a gente comentou, aqui é um mangá com uma puta qualização boa e é muito fluido de ler. Muito E é dinâmico. muito limpo o mangá, cara. Moleque, eu li Nossa. rapidinho essa porra. É muito dinâmico, cara. Não, os mangá do Oshimi normalmente tipo, é um mangá muito fácil de maratonar, cara. É a diferença de um autor que sabe o que tá fazendo, tá ligado? Um autor experiente. Isso é porque é pra tu sentir sentimentos negativos nesse mangá e ainda assim é fácil de ler, sabe? Pra tu sentir Sim, é, agonia, cara. angústia. Enfim, indo agora pro último mangá aqui do episódio, Doubutsu no Kuni, um mangá que fala de um bebê que aparece pra alegrar a vida de uma tanuki órfã. E tem bebês, animais, natureza selvagem. Aí, esse mangá é feito pelo Raiko Makoto, vulgo mesmo criador do Gash Bell. Então, olha aí, isso é uma outra perspectiva de primeiro capítulo, né? Porque aí é um cara que já tinha um sucesso, que é o sucesso, né? Gash Bell veio pro Brasil com o mangá, inclusive, também. O Zet Bell e o Kondiki Nogashi. E o contexto dele ter lançado esse mangá é que ele estava trabalhando antes na Shogakukan, na Shonen Sunday semanal com Gash Bell, aí ele brigou com a editora, tipo, sei lá, jogaram fora os originais dele, sabe? Umas coisas nesse nível, assim. Caralho, conseguiram fazer isso com o Raiko, caralho. Tá porra, mano. Porra, achei foda. Tipo, o Jack Kirby do Japão, né? Aí Correto. Aí ele veio de brigas na Shogakukan por causa da publicação que teve de Gash Bell, aí ele acabou indo pra Kodansha. E assim, é o que eu acabei de falar, aposta de autor com sucesso pra revista, e assim, dos 3, ele não acabou sendo um sucesso, né? Porque mesmo que tendo durado 14 volumes, assim, teve anime, o Gash Bell ainda é muito mais famoso do que o Doubutsu no Kuni, Sim. mas ainda assim, acho que foi uma boa escolha ter botado esse cara na revista. E, cara, assim, ele fica... Se tu lê Gash Bell, tu nota que ele continua do mesmo jeito, assim, tu sente o humor dele do mesmo jeito, mesmo tendo, sei lá, mesmo tendo passado 300 capítulos de Gash Bell, o Doubutsu no Kuni ainda começa do mesmo sentimento, até inclusive por causa de ter um bebê, um monte de criança, tu pensa logo nos designs que ele fazia pros Mamodos na história, etc. Então ele consegue manter o estilo dele, esse humor, essa coisa de ser uma obra que mesmo em primeiro capítulo consegue ser emocionante, né? Sim. Toda essa coisa dos Tanuki todos se juntando pra criança não morrer de hipotermia, sabe? Eu achei mó dramático. Mano, achei muito foda, porque eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu li isso, eu falei, caralho, que absurdo, mano. Isso logo no primeiro capítulo, né? Cara, eu achei a cara do Júnior. Eu achei a cara do Júnior, assim. Não, o Raiko, ele é um puto artista porque em Gash Bell ele fazia isso também. Tinha capítulos que ele fazia uma comédia muito foda e drama. E ficava muito legal. Pô, eu ri pra caralho quando ele fez a piada do cocô, cara. Ah, eu fiz cocô e pisei nele. Pisei no cocô. É, caralho, cara. Ele mostrou o Tanuki cagando, velho. Mano, quando eu vi essas primeiras páginas, eu falei, cara, que é tenso esse mangá, hein? E depois no final eu falei, caralho, esse mangá pode ser muito, muito bom, né? Pode ser muito foda, pode ser muito foda mesmo. É engraçado que ele é, tipo, um humor muito japonês exagerado, né? Ele é meio característico até. Só que ao mesmo tempo ele é também muito dramático, assim, né? Tem esses dois lados, assim, muito fortes. Ele é muito shonen. Sim. Ele é muito shonen. Ele é o hard shonen, né? Tanto usando. Ele é um soft shonen. Um soft shonen. Mas, assim, achei engraçado que é uma história meio Tarzan, tá ligado? Um moleque que vai ser criado por animais da selva. Só que os animais não são macacos normais, né? São uns Tanuki com cara de gente, assim, meio bizarro.
E assim, tem um conceito que ele mostrou nesse capítulo, isso aí é algo mais spoiler, porque ele vai desenvolvendo depois, mas eu acho que a grande coisa que me faz ter interesse no mangá, além do, óbvio, de ser Duraiko, ele ter esse estilo bem shonen mesmo, que é essa ideia da comunicação que vai permear o mangá, né? Que assim, ele bota no primeiro capítulo uma forma bem sutil, que a gente aceita que o bebê ele tá conseguindo se comunicar com os Tanuks, mas isso evolui quando tu vê que esse bebê consegue também se comunicar com os pássaros, sabe? Sim. Uhum. Então essa ideia da comunicação que vai permear o mangá é algo que eu tenho interesse pra saber também o que ele vai fazer, se ele vai conseguir trazer a paz com esse bebê, sabe? Se esse bebê vai conseguir ter o laço entre todas as espécies. Nossa. Nossa. É muito interessante também que tudo isso em volta de comunicação, né? Então, pode realmente ser um bagulho muito interessante mesmo. É um tema diferente, assim. E além disso, tem meio que um gancho do pai do moleque, não? Que ele fica meio que esquece, fica tipo. Eu não sei se vai ser um gancho pra alguma coisa que vai acontecer depois, que eu não faço ideia. Mas me pareceu assim que é tipo, ele esquece. Ou não, ou é só pra aquele momento de catarse ali no final. Mas ele esquecendo, assim, meio que destruindo as memórias. No que ele falou, ele falou que era um fardo, tipo, o garoto é você é um merda, não sei o que. Bebê, porra, faz pro bebê esculacho. Ele mandou o bebê ainda, né? Tipo, o bebê nem tá entendendo direito, porra. Mas ele fica triste. Ele fica. Sim. Mas assim, eu não sei se isso vai voltar, não sei se esse pai é tipo um vilão, assim. Me pareceu que seria. Mas assim, bem divertido do Dobutsu no Kuni. Sim. Demais. Gostei bastante. Mas enfim, foi interessante aqui a gente ter dado as primeiras impressões sobre alguns dos mangás que lançaram. Porque assim, deve ter lançado mais ou menos 15 na estreia. A gente não ia falar de todos em um único podcast, né? Júnior, tá censurando a gente então, Júnior. Então bora falar dos outros, então. Bora, mano. Let's go! Sacareia sai no mesmo dia também? Não, Ah, mas é da mesma revista, só sai um pouco depois. sim. Mas o Igaraki, despedidas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foram mangás bem absurdos, bem diferentes aí. Alguns muito bons, outros muito ruins. Mas espero que vocês tenham gostado desse podcast. É isso e falou! Trox. Cara, eu acho que foi legal ver esses 3 mangás que saíram no mesmo dia. Foi uma experiência que, tipo, provavelmente a pessoa que comprou na época teve, né? Pode fazer isso. Você lê um atrás do outro assim. E são bem diferentes, né? Um engraçado, que eu achei bem curioso. Outro é ruim pra caralho. E o outro é muito bom, que eu vou ler. Então, foi uma experiência divertida. E Hobbes. É isso, gente. Foi muito divertido gravar, de relembrar esses primeiros capítulos, de um capítulo não tão bom e 2 ótimos primeiros capítulos, né? Mas é isso, gente. Até mais e se cuidem. E é isso, porque é isso, tá tudo aí na descrição pra você conferir as redes sociais de todo mundo. Aí, se possível, deixa o like, comenta, sugestão de mais pontos de partida. Comentar coisa tipo, nossa, Júnior, nós queremos muito um WJ Review de Shingeki no Kyojin, hahaha, tamo junto. Não queremos. Eu quero. E segue a gente no Spotify, 5 estrelas, se inscreve no canal, doações a gente aceita também. E é isso, porque é isso. Uou! Uou.